Bom, sejam bem-vindos então a mais uma sessão da nossa mentoria em governança de TI. E nesta sessão então nós vamos abordar como estruturar a nossa matriz de riscos de TI. Então, o que é a gestão de riscos de TI na prática, né? Aonde que surgiu, para que serve, né, a gestão de riscos de tecnologia da informação, tá? A gestão de riscos de TI, ela é um processo que visa identificar, avaliar e tratar os riscos que podem afetar a confidencialidade, a integridade e também a disponibilidade dos ativos de informação. Então, em específico, quando a gente fala de gestão de riscos de TI, essa é a principal definição. Hoje, como norma, o que nós utilizamos como melhor prática para estruturar uma matriz de gestão de riscos? E é independente se é uma matriz de gestão de riscos corporativa, se nós estamos falando de uma matriz de riscos específico da área de tecnologia de informação, mas nós utilizamos a ISO 31000 de 2018. Essa é a última versão onde que ela tem uma abordagem sistemática para fazer a gestão de riscos de segurança da informação, sendo uma matriz de risco ou até mesmo um material metodológico para a gente utilizar como base. Bom, primeira coisa, né, nós precisamos entender o que é o risco, né? Então, para a gente começar essa nossa abordagem, o primeiro ponto é: o risco, ele é um evento ou uma circunstância que tem um potencial de afetar negativamente os objetivos, obrigações ou até mesmo a integridade da nossa organização. Hoje, se nós formos parar para pensar na empresa como um todo, nós temos diversos tipos de riscos. Nós temos riscos regulatórios, riscos operacionais, riscos financeiros, que se eles forem materializados, nós podemos ter um impacto negativo para com a nossa empresa. Se eu tiver lá, por exemplo, um risco regulatório que afete uma norma ou uma lei, eu posso ser impactado, por exemplo, numa sanção administrativa, uma sanção financeira. Eu posso talvez perder, né, a credibilidade no mercado. Eu posso ter a minha imagem reputacional da minha empresa sendo manchada, criando uma imagem negativa. Hoje as empresas, lá no board da gestão, os conselheiros, presidente, diretores estão muito preocupados com o risco reputacional, com o risco de compliance, o risco de integridade da empresa como um todo. Então, o risco ele é caracterizado por situações que ocorrem com uma probabilidade conhecida e que, se essa probabilidade ela se materializar, nós temos um impacto, e esse impacto pode ser desde um impacto baixo até um impacto crítico. Todo risco ele tem a incerteza, né? Por quê? Nós não podemos dizer que o risco ele vai ser materializado. Nós não temos como afirmar isso. Até porque existem situações e probabilidades que podem ou não ocasionar a materialização desse risco. Então, qual que é a ideia de nós trabalharmos com a matriz de riscos? É nós mapearmos então esses riscos e nós anteciparmos medidas para nós mitigarmos o risco, evitar, compartilhar, ou em situações onde o custo ele é muito maior para eu evitar ou mitigar o risco, eu acabo aceitando ele. Então a definição para risco, acho que ficou claro aqui para todo mundo, né? Uma definição simples, nós vamos utilizar muito esse conceito daqui para frente nessa sessão que nós estamos aqui, tá? E aí o risco, nós temos uma ligação muito forte com eventos, né? Então o risco ele tem um evento negativo, que é o evento de se ocorrer o risco, eu posso ter um impacto negativo para minha empresa, e eu tenho riscos que nós chamamos de oportunidades, que não é um risco, mas é o que a gente chama de evento positivo. O evento positivo é, eu tenho muitas vezes riscos que ele pode gerar uma oportunidade para mim de mercado. Exemplo, para uma empresa faturar mais, muitas vezes ela tem que aceitar riscos
para impulsionar o seu faturamento, para conseguir abrir novos mercados. E se a gente for trazer aqui para o conceito e para dentro da área de tecnologia da informação, nós temos muitos riscos, muitas vezes, que nós estamos ali com ele mapeado e que ele pode sim ser uma oportunidade positiva para a gente tomar alguma decisão. Um exemplo simples, muitas vezes eu tenho um risco lá de um sistema legado. Um sistema onde que eu não tenho autenticação segura, não tenho mais patches de atualização, aonde eu não tenho uma camada de criptografia. Então ali é uma oportunidade para quê? Para eu substituir esse sistema legado. Então os eventos aqui correlacionados a riscos, eles podem ser negativos ou positivos. Por meio da identificação dos eventos, eu consigo então planejar o tratamento adequado para as oportunidades e para os riscos. Então, todo risco negativo, através da sua identificação, nós vamos trabalhar sempre aonde? No seu tratamento. O tratamento é sim, então, a parte mais importante porque é o que eu vou fazer com esse risco. Se eu tenho visibilidade do risco e se eu mapeei ele, alguma ação a gente precisa tomar. Isso é fato. Né? E aí, quando a gente cita que o risco eu preciso mapeá-lo e eu preciso trabalhar com ele de uma forma muito efetiva. Então, esse risco ele precisa ser planejado. Para quê? Para que eu consiga diminuir a probabilidade da sua ocorrência. O impacto do risco ele nunca muda, mas a probabilidade sim. Nós vamos trabalhar no tratamento justamente para isso, para nós diminuirmos a probabilidade do risco. Lá na ISO 31000 de 2018, né, ela diz lá de uma forma muito clara e objetiva, né, que o evento é uma ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstância. Então eu tenho eventos muitas vezes, tanto internos dentro da empresa quanto externos do mercado, que podem trazer um risco consequentemente ou podem estruturar um risco para a minha organização. Nós passamos aí, há um tempo atrás, por exemplo, por um período de pandemia, onde que fatores externos e uma ocorrência externa acabou gerando riscos e trazendo riscos para dentro da nossa organização. Então, de uma hora para outra, por exemplo, empresas que não estavam preparadas precisaram migrar para um trabalho híbrido ou totalmente home office. Era algo que não era esperado, certo? Mas que muitas vezes acontece. E eu tenho a fonte do risco. O que é a fonte do risco? É a origem. É lá na origem, na causa raiz do risco que eu preciso trabalhar. Então muitas vezes a gente fala assim, mas eu tenho um risco de vulnerabilidades dentro do meu ambiente. Eu tenho um risco humano dentro do meu ambiente. Eu tenho um risco operacional porque as pessoas não sabem como executar determinados processos. Então lá na causa raiz, se as pessoas não sabem executar um determinado processo, é por qual motivo? Porque elas não têm conhecimento. A causa raiz é essa. O que eu preciso fazer? Investir em treinamentos, em capacitação. Se eu tenho um risco de vulnerabilidade crítica em um sistema ou em um ativo de informação, eu preciso entender o que originou. Causa raiz dessa vulnerabilidade é o quê? É a obsolescência tecnológica? É aquela versão que o fabricante disponibilizou e que tem essa vulnerabilidade? Então é ali que eu preciso agir. É na fonte do risco. Ok? A composição do risco é muito simples. Nós sempre trabalhamos com probabilidade versus o impacto. A probabilidade ela sempre é ou objetiva ou subjetiva. E quali ou quantitativamente. Quali é quando eu não tenho números para me basear e quantitativamente é quando eu consigo mensurar. Eu consigo trazer números para dizer qual que é a possível probabilidade de ocorrência do risco. Então, a qualitativamente que nós falamos é termos gerais, né? Então, vou falar um exemplo, né, de qualitativamente que muitas vezes a gente não consegue mensurar, né?
Mas, por exemplo, eu tenho um risco relacionado à compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que quantitativamente eu vou falar que o meu risco da minha empresa perante a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é alta, ela é grande ou é pequena, certo? Então a gente não tem como qualitativamente, ou melhor, quantitativamente, medi-lo. Mas nós podemos, com base em termos gerais, dizer: nós estamos com um nível baixo de adequação e o nosso risco é alto porque nós não temos, por exemplo, os processos adequados ou porque nós não temos os controles conforme os artigos do regulamento. Quando eu falo em quantitativamente, é quando eu tenho números para me basear. Então eu tenho lá um risco de ataque externo cibernético. Se eu tenho, por exemplo, a quantidade de incidentes ou alertas gerados por dia e o quanto desses incidentes, por exemplo, eles foram críticos para a minha empresa, eu consigo aqui ter então uma probabilidade em termos quantitativos. E, e aí o impacto, ele sempre vai ser um impacto que a gente fala ou o certo ou o incerto. E ele pode ser positivo ou negativo. Então, o impacto, ele muitas vezes é a avaliação da consequência do risco. Então, vamos pensar o seguinte, né? Se eu tiver aqui uma parada no sistema de gestão empresarial da minha empresa, do ERP da minha empresa por 3 horas, qual que é o impacto para a operação da minha empresa? Ele é muito baixo, ele é médio, ele é alto, muito alto, ou ele é crítico, catastrófico? Então, quanto que a minha empresa, por exemplo, pode perder de faturamento com 2 horas do sistema de gestão empresarial parado, com as operações de processo parada? Então, esse impacto, ele nunca vai mudar de um risco. O que nós conseguimos trabalhar no tratamento do risco é na sua probabilidade. Então, o objetivo de criar aqui a matriz de risco é exatamente essa. Vocês vão ver um exemplo que eu vou trazer aqui, que nós levantamos os riscos, nós classificamos, nós vamos colocar quais são os controles que nós temos hoje e vamos criar um plano de ação para que esses controles ou eles sejam melhorados, aperfeiçoados, ou aqueles que não existem a gente possa propor as suas implementações. Então, o risco, agora nós entendemos que ele é composto pela sua fonte, por um evento e pela probabilidade de impacto. É isso que compõe, então, a analogia do risco. Alguns exemplos de riscos aqui, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um evento. O evento se chama implementação de uma solução em cloud. Eu tenho oportunidades aqui, não tenho? Que oportunidades benéficas que eu tenho aqui, ó, positivas? Eu tenho escalabilidade, eu tenho inovação, alta disponibilidade. Em situações eu posso ter sim também redução de custo. É mais simples para eu, quando eu precisar então escalar, quando eu precisar fazer manutenções e alterações. Mas eu tenho alguns tipos de riscos. Então eu tenho riscos de segurança? Tenho. Sempre quando a gente vai para um ambiente cloud e também quando a gente está no ambiente on-premise, a gente tem riscos. Eu tenho riscos de conformidade? Sim. Só que eles estão mitigados, porque obviamente que eu preciso avaliar esse meu terceiro, onde que eu estou hospedando esse meu serviço, para que esse risco ele seja mitigado de alguma maneira. E aí eu tenho riscos, como por exemplo, então, riscos de segurança que eu possa citar. Um acesso não autorizado, uma violação de dados. Existe o risco? Existe, mas dependendo da onde você está hospedando esse seu serviço, muitas vezes ele vai ser baixo. É um risco muito controlado. A depender, obviamente, de qual que é o serviço, em que local você está hospedando esse serviço, né? Quando a gente vai para conformidade, nós temos ali questões de sanções, imagem reputacional, credibilidade com o mercado, possibilidade de uma sanção perante a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o bloqueio do tratamento de dados pessoais e sensíveis. E aí, probabilidade de impacto, ela é muito particular de cada fonte de risco. Então, por exemplo, né, qual que é a probabilidade de eu ter um acesso indevido em um ambiente de uma grande Big Tech, por exemplo? Pode ser baixo, médio. Agora, se houver, qual é o impacto? Geralmente muito alto, né?
tivemos aí recentemente alguns casos, né? Então, por isso que a gente traz à tona, né, alguns exemplos, né, sem citar nomes, obviamente, mas para que a gente consiga fazer essa analogia de um exemplo de um evento. E aí nós temos as subetapas dos riscos, né? Então, riscos inerentes, né? O que é o risco inerente, né? O risco inerente é aquele onde que a empresa ela está exposta, mas sem considerar qualquer ação que possa reduzir a probabilidade. Ou seja, eu não tenho nenhum controle hoje existente para, por exemplo, mitigar a violação de credencial de acesso. Eu não tenho nenhum controle hoje, por exemplo, para fazer o monitoramento dos meus endpoints ou o monitoramento da minha rede. Então são riscos inerentes. Os existentes são aqueles que eu já tenho um conjunto de regras, procedimentos e diretrizes, aonde que eu já tenho uma integração e eu forneço controles de segurança, mas mesmo assim a gente sabe que ele pode sim se materializar. E por último, eu tenho aquele risco residual, que é o risco que nós chamamos quando a empresa está exposta após a implementação de ações gerenciais, ou até mesmo por uma decisão estratégica de mercado. Desculpa, pessoal. Então, quando a gente fala em risco inerente, é aqui que a gente trabalha a nossa matriz e é aqui que a gente foca sempre nos nossos riscos para trabalhar os seus planos de tratamento. Então a gente costuma dizer, né, que o risco inerente é o risco puro, sem considerar nenhum tipo de ação ou resposta. E o residual é aquele onde nós temos já uma classificação em cima deles e eu preciso reclassificar após a implementação de uma ação de resposta ou alguma proposta. Então, a gente costuma dizer que o risco residual, depois que eu já implementei uma ação de controle, é a partir daí que ele se torna residual. Então, ele era inerente, ele não tinha nenhum controle. A partir do momento que eu implementar um controle ou uma ação de mitigação, ele passa a ser residual. E quando eu for aperfeiçoando os planos de ações e os controles necessários, eu vou fazendo então o trabalho de cada vez mais diminuir a probabilidade, né, de ocorrência e também evitando, obviamente, né, que esse incidente ele seja, ou esse risco ele seja materializado. Aí nós temos alguns grupos de riscos, né? Isso aqui é bem importante a gente entender, né? Então eu tenho riscos internos, que são aqueles riscos originados dentro da própria organização, que são oriundos das pessoas, dos processos de negócio e entre outros. E eu tenho aqueles externos, que são alheios à minha empresa, então eu tenho riscos de mercado, eu tenho riscos econômicos, né? Então se a gente for parar para pensar nesse período que nós estamos vivendo, nós temos que riscos externos que a gente tem? Nós temos os riscos ali voltados às taxações, que é um risco mais relacionado, né, à parte de processos. Mas nós temos riscos, por exemplo, hoje muitos críticos voltado à parte de cibersegurança, né? Estamos vivendo em uma transformação digital, em uma era da conectividade muito grande, onde que todas as empresas e toda a sociedade, basicamente, está interligada de alguma forma. Então a gente tem um tipo de exposição que pode ser explorada sim. E eu tenho os riscos estratégicos, que são aqueles relacionados às informações que a empresa utiliza, por exemplo, para suas tomadas de decisão, que é um outro ponto extremamente importante, né? O risco estratégico, pessoal, ele é aquele risco que ele pode impactar até mesmo em projetos, ele pode impactar lá no planejamento estratégico da empresa, né? Toda empresa tem um planejamento estratégico, né? Ela visa, durante X período, por exemplo, aumentar seu faturamento, dobrar de tamanho, construir novos produtos e serviços, né? Então esse planejamento estratégico ele serve justamente para isso, né? Para que as empresas possam construir ou consolidar projetos que vão vão ajudar ela a chegar no próximo nível, né? Que é o nível aonde que ela alcance o sucesso, aonde ela consiga de fato chegar, né, em um patamar aonde que ela desejava, onde ela tinha como meta, tá? E aí, o que são os riscos de compliance, né, pessoal? Nós temos hoje vários riscos de compliance, tanto interno quanto externo. Muitas vezes, quando a gente fala em risco de compliance, as pessoas pensam muito em regulamentações, em leis.
Mas não é só leis, nós temos riscos de compliance internos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Então, por exemplo, a política de segurança da informação, ela é um risco de compliance. Ela é um documento de compliance interno da sua empresa. Assim como o código de ética, o código de conduta e qualquer outro regulamento interno. Externamente, nós temos as leis, nós temos as normas. Então, se a sua empresa, por exemplo, ela é uma empresa certificada na 9001, então ela tem um risco ali de compliance relacionado a boas práticas voltadas ao 9001. Se a sua empresa ela é certificada na 27001, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, eu preciso cumprir com esse protocolo, com essa norma, né? E obviamente que é um risco de compliance. Políticas de integridade também, né? São instrumentos de compliance interno, tá? Então, o risco do compliance ele é caracterizado pela probabilidade de ocorrência e pelas consequências de eu não cumprir uma obrigação de compliance. Então, se eu não cumprir o código de ética da minha empresa, qual que é a penalidade que eu recebo? Isso está claro para vocês? Vocês têm isso muito bem claro, muito bem compartilhado? Assim como o código de conduta, assim como a política de segurança da informação? Então, são instrumentos que nós utilizamos internamente, né, justamente para isso. Para que a gente consiga ter controles e obrigações para que os nossos colaboradores, e aí nós temos obrigações legais que elas se estendem para clientes, para fornecedores, parceiros de negócios e assim sucessivamente, tá? E aí eu vou aqui para os tipos de riscos, né? Então nós temos hoje 5 tipos de riscos que nós utilizamos aqui dentro do nosso processo, né, de gestão de riscos. Primeiro é o estratégico. Então é aqueles eventos que possam comprometer o atingimento do planejamento estratégico da minha empresa, que podem ser riscos relacionados a meio ambiente, econômicos, sociais, tecnológicos, riscos de aquisições, riscos de projetos, riscos de terceiros. E nós temos os operacionais, onde que são riscos decorrentes de falhas humanas. Então, uma pessoa foi lá e fez uma configuração incorreta, por exemplo, num sistema ou num equipamento, ou executou um processo incorretamente lá na minha indústria, é um risco operacional. Eu tenho os riscos financeiros, que são aqueles riscos relacionados a operações, né? A minha empresa foi lá, comprou de uma forma incorreta ou que não era a melhor situação e depois quando nós fomos vender tivemos que ter uma venda menor do que a compra, então tivemos prejuízo, assim como riscos relacionados a processos de negócio que também impactam no financeiro da empresa. Riscos legais, então as empresas elas têm várias regulamentações que elas precisam cumprir, então uma delas, obviamente, né, a lei do trabalhador, nós temos aí também o próprio Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados e entre outros que são legislações que têm as suas sanções, né? E aí nós temos os contratos também, né? Que é um risco legal. Quando eu fecho um contrato com um parceiro de negócio, com um fornecedor, com um cliente, né? Eu estou me comprometendo naquilo que nós estamos dizendo aqui neste contrato, de alguma maneira, né? Então, também é uma forma, sim, de nós que nós precisamos obrigatoriamente, né, cumprir com esse protocolo, que é o contrato que a gente fala aí, tá? Bom, quais são as etapas então, né? Então nós temos as etapas para fazer a construção da nossa matriz de riscos. Então vamos lá. Primeiro, muito simples, é eu fazer a identificação dos riscos. Como que eu identifico riscos, né? Então eu tenho lá riscos tecnológicos, né? Então, como por exemplo, falha de hardware, de software, vulnerabilidades de sistemas, obsolescência tecnológica. Como aqui a nossa sessão, o foco, são riscos de TI, todos os exemplos que eu vou dar aqui são relacionados à área de tecnologia de informação. Mas quando a gente fala em identificação de riscos relacionados a riscos corporativos da empresa como um todo, nós precisamos abrir muito mais esse leque de possibilidades. E aí eu tenho os riscos operacionais, como erro de execução de processo, configuração mal executada, a falha na execução de gestão de mudanças, né? Então,
um usuário lá da área de tecnologia da informação, né, um colaborador, foi lá, executou uma mudança de uma atualização num sistema, por exemplo, sem fazer a gestão de mudanças, e nós tivemos um impacto depois na operação de serviços. Assim como riscos humanos, né? Então eu tenho riscos relacionados à negligência, à má fé, principalmente se o colaborador ele tem acessos privilegiados, engenharia social e o interesse próprio. Então, primeiro eu preciso fazer a identificação dos riscos baseado nessas três dimensões. Como que eu faço identificação de riscos, né? Eu vejo muitas pessoas profissionais dessa área de riscos, compliance, integridade, tendo muita dificuldade em como visualizar riscos, né? Então, primeiro, a gente precisa fazer uma análise do ambiente interno, né? O que que é essa análise do ambiente interno, né? Então eu preciso entender assim, beleza, né? O meu ambiente interno aqui da minha empresa, né? Quais são os riscos que eu tenho então relacionados à tecnologia, riscos relacionados também a qualquer outra parte, né? Como por exemplo, riscos de processos, riscos de pessoas, né? Riscos regulamentatórios, como eu já citei aqui também em outro momento, né? Então eu preciso fazer essa analogia de alguma maneira. E essa analogia ela precisa ser muito clara, eu diria, para você ser o mais assertivo possível dentro deste processo, senão vai ficar muito difícil para você conseguir fazer a sua matriz de risco. Entrevista com as áreas e com as pessoas responsáveis, extremamente importante, cada vez mais, né? A gente não pode pensar que nós temos a visão do todo. E se você não envolve as áreas e se você não envolve outras pessoas, você acaba ficando só naquele seu quadrante ali, né? Brainstorms, até mesmo com outras empresas, com outros segmentos. Aplicação de questionário com as equipes, com as áreas de negócio. E, obviamente, claro, os mapeamentos de processo. Depois nós vamos para a análise e priorização. Primeiro, avaliação de causa e efeito, né, que é o nosso, a gente fala da espinha de peixe, né, diagrama de Ishikawa. Depois nós temos os indicadores chaves de riscos, a ficha do risco e a análise de severidade da matriz de risco. Então aqui causa e efeito, né, é a avaliação, o diagrama de Ishikawa, né, o espinha de peixe. Então eu tenho lá um exemplo prático aqui, por exemplo, de violação de dados. Aonde que, vou pegar aqui até o laser para mostrar para vocês, aonde que nós temos aqui, ó. Então, causas, né? Cultura, processos, pessoas, tecnologias, medidas de controle e dados, né? Então, tudo isso, basicamente, é a causa do efeito, que é uma violação de dados. Assim como, por exemplo, quando eu falo em indicadores, né, de QRIs, né, que a gente fala, que é o Key Risk Indicators, né? O nosso indicador-chave de risco, esse é o cara que a gente utiliza para fazer o monitoramento dos riscos, né? Então aqui eu tenho este mesmo exemplo que eu citei de violação de dados, eu tenho o risco, o controle de mitigação, qual que é o indicador, né? Então a taxa de ocorrência de falso negativos da ferramenta de DLP em dados críticos, a fórmula de cálculo, né? Então é o número de incidentes de vazamentos reais não capturados pelo DLP, dividido pelo total de incidentes de vazamento de dados críticos, vezes 100. Unidade de medida percentual, frequência da medição mensal e trimestral. Limite de tolerância, então zona verde, né, menor que 1%, zona amarela, né, entre 1 a 3%, e a zona vermelha acima dos 3%. Ação de resposta, né? Então, se atingir a zona vermelha, iniciar uma auditoria de eficácia do DLP. Para quem não sabe o que é o DLP, né, o Data Loss Prevention, é uma ferramenta, né, de prevenção à perda de dados, então a gente utiliza hoje ela olhando para a camada, por exemplo, cloud, olhando para o dispositivo do usuário, para que dados eles não sejam, né, violados e não sejam enviados para outros dispositivos, não seja enviado para uma cloud de uma maneira não autorizada, tá? A avaliação dos riscos, então, como a gente falou, é baseada em impacto e probabilidade, e aqui nós temos, então, basicamente as tabelas de medição que nós utilizamos como base para fazer o nosso cálculo de impacto versus probabilidade. Então, começando pela probabilidade, né? Então a gente trabalha com contextos, né, que vai do peso 1 até o 5, né? O 1 é o muito bom e o 5 é o muito ruim. Então, com base no contexto, nós temos também a frequência. E aqui nós fazemos o seguinte, então, né? Primeiro,
Sempre nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos então pegar o contexto vezes 5 mais a frequência vezes 4 e vamos dividir por 9. Esse é o cálculo da probabilidade do risco, ok? E isso aqui, pessoal, é com base em melhores práticas de mercado, com base na ISO 31000, né? Quando a gente vai para impacto, nós temos aqui também uma tabela de grau de impacto e é a mesma situação. Então a gente pega aqui e faz o seguinte, ó, contexto estratégico, nós pegamos, fazemos ele vezes 5, mais operação vezes 4, mais a imagem reputacional da empresa vezes 5 dividido por 14, tá? Em geral aqui, nós temos então riscos, a avaliação do impacto relacionado ao desempenho econômico, a imagem da organização e fatores sociais, ambientais e de conformidades e estratégicos que podem impactar a nossa organização. Então são formas de calcular o impacto e a probabilidade, né? Nem todas as empresas, nem todas as organizações utilizam, né, desta fórmula, mas aqui eu coloco para vocês terem como base também e poder construir a sua matriz de avaliação de riscos. Aqui então, pessoal, ó, eu tenho a. Então, quando eu falo aqui em imagem, né, para vocês não ficarem perdidos do que é, né, nós temos aqui a contextualização, ó, tem aqui a imagem, ó, a pontuação. Então, você vai olhar para cada um dos critérios e vai entender, tá? Esse risco que eu estou falando, ele se enquadra em qual pontuação relacionada à questão de imagem. Assim como, né, quando a gente for falar aqui da operação e quando a gente for falar do contexto estratégico. Então, vocês podem perceber que para todo este cenário de cálculo, nós temos uma lógica aqui para ser feito. Tá bom? Então, por exemplo, a operação, então, gera paralisação. Se gerar paralisação e tem impacto em regulamentação, fiscalização, é peso 5. Então, você vai pegar aqui, ó, 5 vezes 4. Mesma coisa com a imagem. Ela tem um impacto massivo, uma exposição por um longo período, né? Se for, mesma coisa, 5 vezes 5. Então é assim que a gente constrói então o cálculo de probabilidade versus impacto. Depois eu vou compartilhar com vocês esse material também. Então vai ficar mais fácil aí também para vocês terem como embasamento, tá bom? E aí, quando a gente faz então probabilidade versus impacto, a gente chega então aqui na nossa matriz de risco, que é o que a gente fala como se fosse o nosso mapa de calor, né? E aqui então a ideia é a gente estruturar o quantitativo de riscos que nós temos em cada faixa, né, dessa nossa matriz, né? E fazer a sua classificação. Então, os riscos desde o impacto insignificante até o catastrófico e a probabilidade desde a remota até a quase certa, né? Que é o que nós utilizamos aqui nessa nossa matriz, que é uma matriz 5x5. É o padrão que nós utilizamos, ok? Tratamento do risco. Hoje nós temos então 4 tipos, né? São as melhores práticas de tratamento de risco. Nós utilizamos então mitigação, que é eu implementar um controle. Então eu não estou evitando que o risco aconteça, mas eu estou reduzindo a probabilidade. Então, por exemplo, eu tenho um risco relacionado à violação de acesso no ambiente em cloud. Então eu vou implementar uma ferramenta de WAF, né? Um Web Application Firewall, para reduzir a probabilidade deste ataque na web. Quando eu falo em transferência do risco, é quando eu vou compartilhar com o terceiro. Exemplo, eu tenho uma contratação de um seguro cibernético. Eu tenho uma provedora de serviço em cloud. Então, eu tenho lá contrato, eu tenho SLA. Então, eu estou transferindo o risco. Estou tirando de dentro da minha empresa e estou levando para lá. O aceitar são naquelas ocasiões onde que o risco, se a gente não tomar nenhuma ação, ele custa menos do que se eu implementar uma ação de mitigação ou até mesmo tentar evitar. Então, às vezes nós temos alguns impactos que requer apenas que a gente faça uma aprovação formal à alta gestão administrativa da empresa. E se a empresa entende, né, que esse risco é necessário a gente aceitar porque nós estamos tendo um faturamento muito maior com ele existindo e que este faturamento paga qualquer materialização de risco, nós vamos aceitar o risco, vamos formalizar dentro do nosso comitê e vida que segue. Temos o evitar, que é quando, em hipótese alguma, eu quero correr o risco. Ou seja, eu não quero que esse risco permaneça dentro da minha empresa, dentro do meu processo. Então, eu vou descontinuar um sistema legado. Um sistema que tem várias vulnerabilidades e que o impacto dele para a operação da minha empresa ele não é significativo.
posso então trabalhar com a evitar o risco? Sim, sem problema algum. E aí, pessoal, nós vamos para o nosso modelo de avaliação e tratamento de riscos. Bom, pessoal, aqui nós temos então um modelo de uma planilha de avaliação de riscos, aonde nós temos aqui então o risco, o tipo dele. No caso, nós estamos falando de uma violação de credencial de acesso, então o risco dele é operacional e de conduta. A área responsável, qual que é o indicador de ocorrência dele, as causas deste risco, então compartilhamento de credenciais de acesso, credenciais salvas em ambientes web, senhas fracas, falta de MFA, falta de integração via SSO, sistemas obsoletos, né? Efeitos potenciais, né? Então danos reputacionais à imagem da empresa, indisponibilidade de serviço, compartilhamento ou roubo de dados, criptografia de arquivos. E aqui nas perdas financeiras, então eu coloco uma aqui, por exemplo, que é uma sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em caso de violação de dados, uma sanção de 50 milhões de reais, né? Limitado a 4% do faturamento da empresa. Assim como poderia ser também perdas financeiras relacionadas a pagamento de resgate. Então, sofri um ataque de ransomware e não consegui reverter, ou eu não tinha um plano de recuperação em desastre e vou ter que pagar, então, pela imagem reputacional, né? Tá, então assim, se eu tive este problema, né, esse dano reputacional, além do dano reputacional, eu estou falando de um pagamento de resgate onde que financeiramente eu estou sendo impactado, né? Probabilidade de impacto, aí olhando para o meu cenário, tá? E aí nós vamos aqui para os ambientes, então, descrição dos controles, né? O que eu tenho hoje de controles, quais são as formas de evidências para cada um desses controles que eu estou citando, qual que é o objetivo do controle, o tipo dele, se é preventivo ou detectivo, com qual periodicidade eu faço a auditoria desses eventos, deste risco, quem que é o responsável, e aí nós fazemos uma avaliação. Esses controles que eu tenho hoje, aqui é muito importante, tá? Esse controle que eu tenho hoje, ele é satisfatório ou insatisfatório? Aqueles que forem insatisfatórios, pessoal, nós precisamos então trabalhar na sua avaliação, fazer um controle de risco em cima deles. E aí, nós temos a descrição do plano de ação, como por exemplo, né, a implementação do SSO, a implementação do MFA, treinamento e conscientização, política de controle de acesso, implementação de uma ferramenta de EDR, né, um cofre de senha. E aí nós vamos reduzir a probabilidade para 2. Lembra que lá era 4? Então aqui com esse plano de ação, ele deixa de ser um risco ali alto, com uma probabilidade alta, e agora passa a ter a probabilidade baixa, porque eu estarei implementando esses controles. E aí nós fazemos a classificação do risco. Ele vai dar para nós esse mapa de calor, aonde neste mapa de calor, então, nós conseguimos ter a visibilidade da quantidade de risco que nós temos e a sua classificação de severidade, tá? A classificação de severidade ela é muito importante aqui porque você pode pegar esse mapa aqui de calor, colocar numa apresentação, por exemplo, e, consequentemente, levar lá para apresentar ao board da empresa, à alta gestão administrativa e defender a implementação dos controles que são necessários. Então, ao final do dia, pessoal, a ideia de nós trabalharmos aqui com a gestão de riscos é nós chegarmos num cenário como esse, criar um mapa de calor de riscos para que a gente possa ter embasamento. E quando você leva isso para uma reunião de alta gestão administrativa, consequentemente, o pessoal vai questionar e vai querer saber o que está sendo feito para mitigar esses riscos ou até mesmo evitar.